Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu quero agora discutir com vocês algumas propriedades e fazer um pequeno esboço sobre a equação da lei de Zeno, tá? Então, primeira situação que eu quero dizer, bom, antes de mais nada, novamente eu estou ainda no site do pet.colorado.edu, esse experimento de reflexão-refração, tá? O que a gente está discutindo é um raio de luz que incide sobre uma superfície, parte reflete, parte refrata. O que me define a diferença do índice de refração é o comportamento da luz no meio, ou seja, a velocidade da luz no meio. Então, o índice de refração nada mais é do que a razão entre a velocidade da luz no meio, no vácuo, sobre a velocidade da luz no meio. Tá? Mas eu quero visualizar aqui duas coisas. Primeiro, vamos ao invés de considerar um raio, um feixe com uma linha reta, eu vou considerar ele como um feixe de ondas. Né? Então vamos colocar aqui. Então eu tenho ondas incidindo sobre a superfície. Primeira coisa, quando um feixe de luz incide sobre uma superfície, então ele tem uma certa velocidade. Então nesse experimento, eu estou num meio onde o índice de refração é 1,5 e ele me diz que a velocidade de propagação da luz nesse meio é 0,67 vezes a velocidade da luz. Como eu estou passando do índice de refração 1,5 para 1,1, eu estou diminuindo o índice de refração, o raio de luz está se afastando da normal e eu estou indo para um meio onde, uma vez que o índice de refração é menor, a velocidade da luz tem que ser maior. Ou seja, ao invés de 0,67c, então, se eu colocar aqui a medição, ele está indo nesse experimento a 0,91 vezes a velocidade da luz. Tá? Então, mostrando que ele está um pouco mais rápido. Só que, por curiosidade, na reflexão, ele mantém o mesmo 0,67 da incidência, uma vez que eu estou no mesmo meio, tá certo? Isso é uma propriedade. Outra propriedade que eu quero discutir com vocês é que o que me define uma cor é a frequência e não a velocidade. Não é? Então eu vou colocar aqui um medidor de ondas, onde ele está me definindo os máximos e os mínimos, que são as ondas passando aqui por esse sensor. Não é? Então, se eu colocar um sensor num outro ponto, o que eu observo? Eu observo que, olha só, eles estão em fase, não é? Eles nunca vão sair dessa fase em que eles se encontram. Significa que a frequência é a mesma, ou seja, se a frequência é a mesma, a cor é a mesma. Então não vai modificar a cor só porque eu passei de um meio para o outro, tá? Então vamos lá, né? Outra coisa que eu quero então discutir é justamente a passagem de um meio para o outro e tentar chegar na relação de Snell. Então, o que eu quero mostrar para você? Quando eu estou numa superfície, então aqui está definindo um meio. Então eu estou indo do meio mais refringente para o menos refringente. Aqui está a minha linha normal. Eu vou pegar uma onda onde eu estou considerando feixes incidentes e feixes refratados. Eu vou considerar não como um feixe de luz retilíneo, deixa eu só virar um pouco aqui para poder fazer, mas eu vou enxergar como frentes de onda. Né? Então aqui eu tenho frentes de onda. Tá? O que são frentes de onda? São essas linhas perpendiculares à direção de propagação. Certo? Onde ele está vindo se propagando no meio. Não é? Mas quando ele incide sobre uma superfície, do mais para o menos, ele vai se afastar da normal. Então ele vai se afastar um pouquinho da normal. E esse daqui também, né? Tá? Saindo então os dois paralelos. Agora o que eu quero que você visualize que essas frentes de ondas que estão se propagando no novo meio, ele vai levar, então vamos imaginar como que uma largura do feixe vai levar para atravessar todo de um meio para o outro. O que acontece? Quando esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto 1, atingir a superfície, eu vou andar então um comprimento de onda. Então esse aqui eu vou chamar de ΔS1, isso aqui na verdade então é um lambda, né? Um lambda no meio 1, tá certo? Do outro lado, a mesma frente de onda vai andar no mesmo tempo, uma nova distância. Eu vou definir isso aqui como um ΔS2, na verdade isso aqui é o comprimento de onda lambda 2. Tá? Só lembrando aqui, para que a gente não faça confusão, o ângulo de incidência é esse, né? Vou chamar aqui de θ1, e o ângulo refratado seria então esse, certo? Vou chamar isso aqui de θ2. Então o θ1 está um pouco mais aqui dentro, aqui, né? Tá? Esse aqui é o θ1. Tá joia? Bom, a largura aqui da onda, vou chamar de L, é igual para os dois, não é?
O que eu quero observar é que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ2, e ele é perpendicular à frente de onda em relação à direção de propagação, então aqui eu tenho θ2. E aqui é a mesma coisa, tá? Se ele está perpendicular à superfície, e aqui é θ1, então aqui do lado de cá eu vou ter o θ1. São triângulos, né? Esse L aqui é a hipotenusa dos dois. Então a única coisa que eu quero que fique claro é que se o é a hipotenusa para os dois, eu posso entender que o ΔS é um cateto adjacente e o outro ΔS é o cateto adjacente do outro. Né? Esse ΔS aqui então é o cateto oposto, perdão, e esse ΔS também é o cateto oposto de θ1. O cateto oposto e hipotenusa se relacionam por seno, então eu teria que o seno de θ1, o cateto oposto, que é o ΔS1, sobre a hipotenusa L. Não é? E no outro lado a mesma coisa. O seno de θ2, ele é o cateto oposto ΔS2, né? O oposto a esse θ, está aqui o ΔS, tá? Sobre a hipotenusa, que é o lado oposto do ângulo reto, então sobre L. O que eu posso igualar aqui são os L's, não é? Então, o L é igual a L, então, isolando esses dois, eu vou ter que ΔS1 sobre seno de θ1 é igual a, né, vou isolar novamente o L, é o ΔS2 sobre seno de θ2. Então, onde que eu vou tirar a lei de Snell daqui? Eu vou tirar a lei de Snell que o ΔS é uma distância ao qual ele percorre com velocidade v, não é mesmo? Então eu poderia entender que o ΔS nada mais é do que o v vezes o ΔT. E eu tenho que lembrar que a relação do índice de refração, N, é C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz no meio, para o índice de refração N, que é o índice de refração do meio. Então, o que eu posso escrever aqui? Eu vou lembrar que se o ΔS é V vezes ΔT, eu vou substituir aqui no ΔS. Tá? Então, eu vou ter lá V1 ΔT. Lembra que o tempo é o mesmo, porque é o tempo que a frente de onda leva para atravessar o meio. Tá? Então, eu vou ter sobre seno de θ1 é igual a V2 ΔT sobre seno de θ2. Ok? Onde eu vou substituir esse V, lembrando que esse V eu vou isolar, fica V é igual a C sobre N. Não é? Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar C sobre N1 e eu vou colocar aqui, eu vou colocar C sobre N2. Certo? Só para escrever isso para você, então, eu vou ter C ΔT sobre N1 seno θ1 é igual a C ΔT sobre N2 sobre seno θ2. E está aqui a lei de Snell. Tá? Então, eu vou comparar se essa equação é uma igualdade. Então, esse é igual a esse, obviamente. Né? Então, isso aqui eu posso comparar dizendo que esse é igual a esse. Tudo bem? Só olhando aqui de uma forma um pouco mais clara. Então, o ΔS ao que eu estou me referindo é esse lado, é igual a esse lado que está aqui, tá? Esse lado de cima. E o ângulo θ2 é o ângulo entre a normal e o raio refratado, e o θ1 é o ângulo entre a normal e o raio incidente, tá? Eu olhando então aqui para a resolução, o seno é o cateto oposto, que é o ΔS sobre L, tanto para 1 quanto para 2, não é mesmo? E essa linha em preto aqui é o nosso L, tá? O ΔS é a distância ao qual a segunda onda andou e a primeira onda andou. Então, novamente aqui eu tenho caracterizado a minha lei de Snell, tá bem?